Irmão, graça e paz. Vamos nós aqui. Olha a bênção aqui que nós estamos estudando no livro de Marcos, tá certo? O livro dos milagres. E nós já estamos justamente falando, irmão, sobre a humilhação do Filho de Deus. Interessante, né? Jesus, o Filho de Deus, sendo humilhado, irmãos. Aí é a última instância aqui na terra, né? Jesus cumprindo o plano de salvação para mim e para você. Olha aqui, e nessa terça-feira, né, agora, justamente o dia 11, o que é que nós vamos estudar? Nós vamos estudar dentro desse assunto, Jesus no Calvário. Olha aqui, presta atenção aqui, irmãos. No livro de Marcos, no capítulo 15, versículo 21, diz assim, olha. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as suas vestes, lançando-lhe sorte para ver quem o levaria cada um. E era a terceira quando o crucificaram. E era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Ponto cruciante de Jesus. Você já parou para pensar a importância que tem esse evento na sua vida, meu amigo? Meu irmão, você já pensou sobre isso? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo hoje em dia? Se nós não negligenciarmos, né, a nossa maneira de viver, como é que nós vamos parar nessa situação? Presta atenção aqui. Aqui nós vemos que Jesus estava no Calvário. E temos vários pontos dignos para destaque nesse instante. Vamos lá, primeiro destaque, a caminhada para a cruz. Meu irmão, foi terrível, né? Jesus aqui, na verdade, ele estava com suas forças esgotadas, irmãos. Ele estava cansado, fadigado. Então, por quê? Porque desde a noite anterior, na verdade, ele estava preso e sendo castigado, né? Maltratado, chicoteado. Então, o que é que nós podemos ver aqui? Seu corpo ele estava sangrando, né? Por aquele chicote terrível, que a gente já sabe, né? Cada chicotada, o escurinho saía, sangue descia. E Jesus já estava ali debilitado. E sabe o que acontece? Sob o peso da cruz, Jesus marcha do petróleo para o Gólgota, ou seja, de dentro do palácio, onde ele estava sendo julgado, para o Gólgota, aquele lugar da caveira. Ok? Bom, outro assunto importante aqui, outra questão. Segundo lugar, a crucificação. Veja só, na crucificação, nós destacamos alguns pontos importantes aqui. O local da crucificação. No versículo 22, olha, veja aqui. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Só o nome já está dizendo que lugar sinistro, né? Então, Jesus vai para aquele lugar, o lugar onde as pessoas eram presas e sentenciadas à morte ali na cruz. E com certeza era um lugar onde havia muita podridão de cadáver, irmãos, porque eles morriam, o preso ali não tinha o direito de um fúnebre assim, de honra, né? De realmente pudesse ser humanizado aquilo ali. Mas muitos até ali morriam na cruz e ali ficava apodrecendo na cruz. E Jesus vai para esse lugar, querido. Jesus vai ser crucificado nesse lugar terrível, lugar da caveira.
Então era um lugar sinistro nesse aspecto de sofrimento, né? E até mesmo por aquele monte, segundo alguns historiadores, que parecia com uma caveira. Mas, na verdade, Jesus foi crucificado nesse terrível lugar. Então, veja só. Ainda vemos a dor física da crucificação. Ok? Então, não foi brincadeira. Jesus não foi brincar ali de estar morrendo na cruz, de estar sofrendo, não. Mas foi um caso sério, né? Foi um sofrimento terrível. Então a dor foi grande, porque essa dor da crucificação era uma dor realmente física. E aqui nós podemos observar que o Gólgota era o lugar onde Jesus foi crucificado, então era também conhecido como o lugar da caveira, tá certo? Como nós falamos agora há pouco. Então a dor física, a morte de cruz, na verdade, naquela época, era o quê? Era a forma de os romanos, tá certo? Aplicarem a pena de morte. Então havia a pena de morte para aquelas pessoas que eram foragidos da lei, tá certo? Assaltantes, malfeitores, tá certo? E aqui Jesus vai para este local, ele vai ser crucificado. Então essa dor terrível que Jesus passou, então nós vemos ali que os judeus consideravam que ia para aquela cruz era maldito, a Bíblia diz maldito é todo aquele que foi pendurado no madeiro. E Jesus fez maldito por mim e por você, pelos nossos pecados. Então, veja só. Ainda vemos a dor moral e espiritual da crucificação, querido. Por que nós vemos assim? Porque Jesus foi escarnecido como profeta. Entendeu? Ah, tu não és profeta? Desce dessa cruz. Vê quem foi que te bateu. Profetiza agora. Escárnio com Jesus, Filho de Deus. Presta atenção aí. Como Salvador, né? Então, veja aqui no versículo 31. Então, nós lemos assim, olha. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar. Então começava a zombar de Jesus. Tu não é o Salvador, cadê que você não pode salvar você mesmo, entendeu? Então, aí a gente percebe aqui que existia também o escárnio como rei. Antônio o rei, salve o rei. Então havia grande escárnio naquele momento. Bom, nessa morte espiritual, né, moral e espiritual da crucificação, diz que ele foi zombado quando pregaram em sua cruz a acusação que levou à morte. Então ele foi escarnecido pelo transuentes que ainda alimentava as mentiras espalhadas pelas falsas testemunhas. Então foi falso testemunho, levaram ali Jesus para a cruz, né? E ali o acusaram até de incapaz de ajudar a si mesmo. Salvou os outros, por que não salva a si mesmo? Vocês entenderam o quadro sinistro que eu quero mostrar para vocês? É aí, o quadro sinistro que Jesus passou para que ele fosse crucificado ali e morto pelos meus pecados e pelos meus pecados. Mas veja só, aí nós concluímos aqui que ele foi insultado até mesmo por aqueles que com eles foram crucificados, até os que estavam lá, o ladrão. Mas tu é o Cristo, desce da cruz, salva a ti, a tu e a nós mesmos, a tu mesmo e a nós. Né? Então foi terrível, na verdade, esse momento, ok? Então, aí nós vemos aqui uma coisa muito interessante. Aqui nós percebemos, irmãos, nesse momento tão triste aqui, né? Até a última cartada de Satanás. Satanás sempre tentou tirar Jesus da cruz. Usou Pedro, né? Se for possível, eu morro contigo. Aí Jesus, para trás de mim, Satanás, porque Jesus tem que passar pela cruz. Se ele não passa pela cruz, nós estávamos perdidos. Então, nessa última descartada de Satanás, Satanás sempre tentou deixar Jesus, né, desviar Jesus da cruz. Então, agora ele dá a sua última cartada. O povo gritou para Jesus salvar-se a si mesmo. Tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e desce da cruz. Então era Satanás por trás, porque Jesus tinha poder para isso.
E se ele descesse da cruz, nós estávamos perdidos, querido. Aí o que acontece aqui então, nessa descartada de Satanás? Os principais sacerdotes da escriba disseram: desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel. Olha para aí, tá certo? Para que vejamos e creiamos. Então era desafio, e muitas vezes a gente vai pelo desafio, né? E para a gente mostrar que a gente pode, aí vai lá e faz aquilo, a pessoa que está nos desafiando. E Jesus não entrou no engodo de Satanás. Ele continuou lá na cruz, por amor de mim, por amor de você. Então, se Jesus salvasse a si mesmo, não poderia salvar a nós. Você sabia disso? Por isso que ele ficou lá na cruz. Se na verdade, se ele descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Nós estávamos perdidos, condenados ao inferno. Porque ele não desceu da cruz, nós podemos subir para o céu. Oh, glória! Isso é motivo de alegria, querido, entendeu? É motivo de alegria. Mas tem tanta coisa aqui, eu não vou nem passar mais para frente o estudo. Você quer aprender mais? Amanhã, dia 11, sem falta, no PG mais próximo da tua residência. Ok? Nós, os facilitadores, já estamos assim, ansiosos para junto ali estudar esse assunto. E com certeza esse estudo, querido, nós vamos fazer para a honra e glória do Senhor Jesus. Posso contar com você? Amanhã é o dia de você cumprir com a sua promessa, né? Eu vou para o PG. Ótimo, então cumpra essa promessa amanhã. Que Deus nos abençoe e até a próxima terça-feira para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.